Shalom a todos. Vamos começar aqui a terceira parte da Parashá Bereshit. Estamos aqui com o irmão Jorge e Luigi. Vocês têm alguma coisa a dizer aí para apresentação? Eu acredito que, primeiramente, né, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, a paz seja convosco, e esse capítulo 13 realmente do Gênesis, né, Bereshit, é um dos capítulos mais polêmicos, né, com relação à criação, que envolve muita coisa e é o assunto da queda, né, da queda do homem, a origem realmente do castigo, da queda e da providência de Deus para desfazer, né, todo esse trama que Adão e Eva, né, como o primeiro casal, se envolveram e que isso trouxe uma consequência para toda a humanidade até hoje. Perfeito. Então vamos dar início aqui. A gente já falou do capítulo 1 e o 2, então vamos dar início aqui ao capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Adonai havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Abre aspas. Então foi isto mesmo que Adonai falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Adonai disse: Dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Primeira coisa que está aqui, né? Nele não tocareis. Isso aqui o Eterno não falou. E a outra coisa aqui uma coisa que eu falei na live passada, nos capítulos passados, né? Aqui está dizendo, mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, aqui ele está fazendo a alusão à árvore do bem e do mal. Então eu acho que aquela teoria, possível teoria de que a árvore poderia estar no sul do jardim, eu acho que isso aí não é muito correto. Eu não sei se a palavra que está aqui é exatamente no centro do jardim. Não sei se é a palavra que está aqui no hebraico. Vou ver isso depois. Mas acho que é. É tor, Torhagan. Torhagan. Acho que é Betorhagan, no centro do jardim. É, tá assim no hebraico. Então falem aí o que, é que vocês acharam aqui desse versículo. Amém, irmãos. Então, vou começar pela primeira, vou fazer esses 3 versículos, depois o Jorge fala também o que ele achou desses 3 versículos, qual é o entendimento dele. Começando do começo aqui, que a serpente era o mais astuto dos animais do campo, a gente vê que a serpente, ela, como todos os outros animais, foi criada, e essa astúcia já estava no próprio animal, né? Não é que ele foi possuído, por enquanto, pelo menos. Fala que ele era o mais astuto de todos os animais. Essa questão dele ser possuído, dele ser uma coisa, a gente vai tratar um pouco mais depois, tentar pensar um pouco nas possibilidades, né? E acontece que ela questionou com a mulher. Então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Você tem que entender que tem perguntas que são bem intencionadas, pessoas que realmente ela te pergunta uma coisa porque ela quer realmente adquirir conhecimento, tem pessoas que perguntam já para te ou caluniar, ou tentar fazer você se contradizer, ou para tentar te instigar a um pensamento errado, alguma coisa que te faça cair, né? E esse foi o caso. A serpente, ela não fez Eva pecar. A serpente, ela instigou ela a pecar, é diferente, ela só plantou aquela semente de dúvida, sabendo que Eva era inocente e Adão também, eram 2 pessoas muito inocentes, lembrando que eles não sabiam o que era morte, eles não sabiam o que era malícia, o que era pecado, o que eram pessoas ruins, eles não sabiam o que era maldade, eles não sabiam nada, eles eram completamente inocentes, mais inocentes que as crianças de hoje. Eles eram inocentes, igual um recém-nascido, inocentes mesmo. Então, chegar uma pessoa e perguntar, é interessante saber que essa foi a primeira pergunta
na Bíblia inteira, se a gente vê nos outros capítulos, não houve perguntas, eram só afirmações, Deus falando, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. É a primeira vez que um ser humano, ele lida com uma pergunta. E a pergunta é uma coisa muito difícil, né? A gente fica sem saber o que responder, eles não sabiam que era uma pergunta. Quer falar alguma coisa sobre, irmão Jorge, sobre esse primeiro? Só um adendo aqui que eu queria fazer aqui no teu comentário é que a serpente, ela é sim o adversário, isso está em Apocalipse, que o adversário é a antiga serpente. Mas pode dizer aí, irmão Jorge. Essa colocação de dizer que ela era astuta, né, maliciosa, né, interessante. E uma coisa que muita gente às vezes não se dá conta, mas às vezes a criancinha no estudo bíblico, às vezes, né, em igreja, eu já vi criança fazer a pergunta, mas a serpente falava? Quer dizer, uma coisa estranha, né, que se não fosse um costume de ver um animal falar naquela situação ali, no jardim, certamente que Eva sairia logo correndo dizendo, o animal falou ali, ó. Quer dizer, não é costume de um animal falar, a gente não conhece, mas a capacidade dada por Deus, como essa inocência que o Luigi falou aí, possivelmente era um dos motivos pelo qual o homem conseguia ter um relacionamento melhor com os animais, né, criados por Deus. Então, os animais, eles conseguiam ter essa comunicação, né, e o homem também com o animal de uma maneira mais fácil. Interessante que, assim, né, paralelamente pensando aqui no dia a dia, quando um cachorro, quando vai chegando alguém na porta de algum lugar, o cachorro late, como se quisesse dizer, tem alguém aqui, a gente às vezes ignora. Mas quando a pessoa chega pro cachorro e diz, cala a boca, ou vem para cá, ou senta, o cachorro obedece o comando. Quer dizer, o animal sendo inferior, né, ao homem, ele consegue muito mais entender às vezes o homem do que o homem ao animal, né? É interessante isso. E ele diz aqui, né, que outra coisa que eu fiquei achando curioso é que Eva menciona, né, morreremos. E aí eu fiquei perguntando assim, né, como é que ela sabia o que é morrer? Será que ela tinha noção do que era realmente morrer? Eu creio que se ela tivesse uma noção maior do que era morrer naquela ocasião, teria com certeza tido mais prudência. Mas eu imagino que o homem, na criação, ele foi dotado de muito conhecimento, de muita sabedoria. E ele, com a queda, ele perdeu isso. A mente humana foi limitada, ela foi bloqueada um pouco, porque senão seria impossível lidar com toda a maldade que ele adquiriu com o conhecimento da árvore do bem e do mal. E uma coisa no verso 4, que a serpente acabou chamando ali, querendo ou não, Yahvé de mentiroso, né? Eu acho que passou essa passagem, mas ele diz, com toda certeza você não vai morrer. Quer dizer, mas Deus disse que ia morrer. No dia que comer, morrerá. Então, quer dizer, a serpente já ali atribuindo, né, a Deus como mentiroso, ela torcendo e tendo a audácia de chamar Deus de mentiroso. Né? Isso aí eu achei bem pesado, né, quando ele coloca essa situação, né? E a pergunta torcida também. A mesma pergunta torcida que o diabo fez quando foi tentar Jesus, né? Ele ficou colocando as perguntas, né? E as sugestões para Jesus de forma distorcida, né? Mas não está escrito que aos teus anjos dá ordem a teu respeito, quer dizer, mas não é naquele contexto. Então ela pega um contexto totalmente fora e lança para fazer aquele trocadilho de palavras e a pessoa se embaraçar, né? Aham. É exatamente isso. Amém. Então, E é interessante a gente pegar e entender também, assim, que, a mulher, ela não teve, não foi Deus que instruiu a mulher. Às vezes a gente quer culpar Eva de ter pecado, mas quem que era o que estava responsável por ela? Quem que era que recebeu as ordens de Deus, a instrução de Deus para passar para Eva? Porque quem que deu o nome para Eva, de Eva, foi Adão. Quem é que passou a instrução de que Deus passou diretamente foi Adão. Adão que foi instruído por Deus, Eva não. Então, assim, a gente não pode ficar culpando só Eva, né? Sendo que ela veio, era uma só carne com Adão, e cadê Adão para pegar e falar, esposa, não faz isso, né? Esposa, isso tá errado. Ele foi cúmplice, né? E só para não entrar muito mais nesse assunto, assim, é interessante que Adão, sendo ele que instruiu Eva, ele que falou para Eva isso daqui, ó, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais.
como os rabinos no primeiro século, eles aumentavam a lei do Shabat, por exemplo, falando, não toque nisso no Shabat, senão você vai estar transgredindo, você não pode nem cuspir no chão e fazer um lodo, porque isso é um trabalho. Então, aí Jesus cospe no chão, faz um lodo e cura aquele cego. E o pecado de Jesus não foi nem curar o cego no dia de Shabat, foi fazer esse lodo, o que mais irritou eles. Claro que a cura era um pecado também no Shabat, mas fazer esse lodo era um trabalho ainda pior. Então, assim, ele fez um duplo pecado nas leis que não são leis, né? Que são aumentos da lei, né? Que esses rabinos faziam. E Adão acabou fazendo igual um rabino aqui. Ele falou para não tocar no fruto. E não era para não tocar, era só para não comer, mas com medo de que a pessoa tocando se sentisse instigada em comer, Adão fez ele aumentou a lei de Deus. Como muitas pessoas, às vezes, têm medo, né? Porque assim, fala assim, você não pode nem olhar para uma mulher, né? Porque você já sabe que se você olhar, você vai pecar, aquela mulher bonita que está vestindo roupa curta, sabe? Que você vai pensar besteiras se você olhar, né? Então você nem olha. Então realmente é um aumento da lei que não é feito para maldade, né? É feito com um bom motivo, mas no final pode acabar impossibilitando cumprir essa lei, porque fica tão pesado, né, que fica impossível de cumprir. Um homem também, viu, Luiz? Não é só uma mulher, não, viu? Tem mulheres também que pecam ao olhar o homem, viu? Por incrível que pareça. Com certeza, né? O ser humano é tudo igual, né? Então dá pra ver Esse que lado de pecar. realmente, do jeito que você falou, realmente, é que ele falou, nele não tocareis. E de fato, se você tocasse naquele fruto do bem e do mal, não iria acontecer nada. Porque não tinha mandamento dizendo não toques no fruto do bem e do mal. Não, ele disse não comereis. Então, sendo assim, você podia tocar no fruto que não ia acontecer nada. Você podia olhar para o fruto, você podia tocar, você podia cheirar, mas você não podia comer. Você não podia de jeito nenhum comer aquilo ali. Então, não comereis. Aqui ele aumentou, não tocareis. E nas instruções Acho que até ele, diz que para a gente não acrescentar nada do que está nos mandamentos, nas escrituras. acho que ele ficou baseado naquilo de fugir da aparência do mal, né? Deixa eu sair daqui, viu? Foi. E aqui começou no versículo 4 uma coisa muito interessante. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Aqui, na verdade, ela falou uma verdade e uma mentira. Que no português está traduzido meio esquisito, mas no hebraico está muito claro. Ele falou assim, lomot, não a morte. Lomot, não a morte. E isso aqui, a serpente estava falando a verdade. São duas indagações aqui. Lomot, deixa eu pegar aqui o versículo certo aqui, ó. Lomot, não a morte. Só que aqui ela estava certa, só que o que está errado aqui é o que vem depois, que é tomutum, temutum, ou seja, não morrerás, não a morte, não morrerás. Então tem um sofisma aqui. Uma coisa ele fala uma verdade e depois ele conclui com uma mentira. Ele fala lomot, não a morte, e de fato não havia morte ainda, e ele diz temutum, e não morrerás. Ou seja, você não vai morrer porque não há morte. Então a serpente argumentou. Ela falou, você não vai morrer porque já não há morte. E de fato ela já sabia disso. É quase que dizer assim, não, essa fruta não tem veneno, não é venenosa, não. Então ela criou a serpente, ela pegou uma ideia verdadeira de que não existia a morte não existia ainda, mas eles já tinham a consciência de morte, porque para eles estarem falando de morte é porque eles sabem o que significa morte, né? Então, já tinham sido avisados, alertados de que eles poderiam morrer. Do mesmo jeito que eles nasceram, eles podiam voltar a ser o que eles eram antes, ou seja, pó da terra. Eles já tinham esse entendimento. Então, lomot, não a morte, porque não havia pecado. Então, se não havia pecado, não havia morte. Lomot, não a morte. Temutum, não morrerás. Aí foi uma mentira. E foi a mentira exatamente que a mulher acreditou. Então, aqui são duas alegações, né, que no português acabou ficando errado, mas que no hebraico ficou muito interessante essa afirmação. Pode dizer, Jorge? Então deixa eu fazer falar uma coisa curiosa aqui, como eu falei até com uma pessoa, né?
em algumas outras ocasiões, que aparentemente o primeiro pecado não foi comer o fruto, né? O primeiro pecado foi a mentira, que a serpente causou aí, a mentira. Na mentira foi o primeiro pecado que surgiu no mundo, né? O primeiro Perfeito. pecado aplicado, a Eva comeu, né, e desobedeceu, mas o primeiro pecado manifestado foi a mentira. No caso da Na serpente, né? verdade, na verdade, a gente vê que o primeiro a pecar, claramente, é o que foi criado já para esse fim, né? Que foi Satanás, né? Satanás foi criado já para instigar o homem a pecar. Então, você vê que Deus, quando ele julga o homem, a mulher e Satanás lá na frente, ele vai julgar primeiro quem? Quem foi o primeiro que pecou, que foi Satanás. E ele nem teve direito de responder, né? Porque ele já foi criado nisso. Ele não era igual ao ser humano, que ele era 100% um vaso de ira, né? Como é que se chama? Ele não Eu tinha. posso ler só dois versículos aqui na Nova Aliança aqui, Pode sim, claro. 2 Coríntios 11, verso 13 e 2 Coríntios 11, verso 14, só para poder dar uma chamada em relação a Eva e a serpente aqui, ó. Paulo falando, né? Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, né? Tá na versão que eu estou lendo aqui. Que versículo? O versículo 3. 2 Coríntios 11, 3. Pode até ler nesse daí mesmo. Lê nessa versão aí. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção ao Messias. Porquanto, se alguém vos tem pregado que um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito que não é o espírito que creio, terdes receio, ou ainda um evangelho diferente que tendes abraçado. A tudo isso muito facilmente tolerais, contudo não lhe Pronto. julgo. Foi até aí mesmo. Então, esses dois versículos, e depois o versículo 14. Então, aqui ele fala da questão de, Paulo diz que tem um receio de que assim como a serpente, né, enganou Eva, hoje algumas pessoas também, quer dizer, enganou Eva, fazendo com que ela pecasse contra o Eterno, né? Hoje ele tem receio de que algumas pessoas também sejam enganadas a ponto de traírem a Cristo, que é o nosso Salvador, o Messias hoje, né, na nova aliança. Quer dizer, lá eles não tinham Jesus, o Messias, né, no Éden, mas eles tinham o Eterno que tinha alertado eles do mal. E aqui Paulo já fala acerca de Cristo, que é aquele que está, né, sob a responsabilidade do domínio, do governo, né, do reino que está próximo e quem é o autor da salvação, né, aquele que realmente veio trazer a salvação através do seu sangue. O versículo 14. Versículo Só 14. posso fazer um adendo sobre esse versículo, Jorge, rapidinho. Sim? Que a gente percebe que o que Paulo ele quis. Por que Paulo falou de Satanás? Por quê? A serpente enganou Eva misturando verdade com mentira, como o irmão Ítalo bem mostrou, que só nos originais em hebraico a gente consegue ver isso. Ele misturou uma verdade, não a morte, porque não havia morte naquele momento. Haveria. E não morrerás, ele falou depois. Então ele misturou uma verdade com uma mentira, uma coisa bem sutil. E o que acontece com Cristo? As pessoas misturam ele, o Messias, filho de Deus, com outras versões, né? De um Deus filho que negou a lei, que veio abolir a lei e coisas parecidas, né? Eles ficam misturando com várias coisas, né? Um evangelho completamente diferente, né, do evangelho que era pregado pelos apóstolos. Sim. Contudo, creio que só há um Deus, o Pai, de quem é tudo e para que todos trabalhamos, e há só um Messias, há um só Senhor, Jesus, né, o Cristo, né, pelo intermédio de qual nós fazemos todas as coisas, né, lá em 1 Coríntios 6, se não me engano, fala isso, é o que eles criam, né, por intermédio de Cristo, não é em Cristo, né, o Deus, é por intermédio dele que Deus se manifesta, mas não é nele Deus. Perfeito. E o Ele versículo não é Deus, né? que o Jorge ele quis mostrar aqui essa atitude não é de admirar, pois o próprio adversário se disfarça de anjo de luz. Só que aqui, assim, não precisa nem disso, né? Basta botar uma terno e gravata e já
E E o já, 15 também, né, faz parte dele, da leitura. porquanto não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Mas é aquela coisa, né? Não precisa nem se disfarçar de anjo de luz, é só botar um terno e gravata. Pois é. Você já engana a pessoa. Não precisa disso aqui tudo, não. Isso aqui já tá dando um exemplo, mas não precisa disso. Não é necessário. Bom, enfim, bora dar continuidade aqui no versículo 5. Depois da mentira dele, né? Não há morte, não morrerás. Aqui no versículo 5 ele já diz, ó. Ora, o Eterno sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como o Eterno, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, então o Eterno ele também é conhecedor do bem e do mal. Então, então ele seria igual o Eterno. Então, nesse caso, ele não estava mentindo. O Eterno ele também é conhecedor do bem e do mal. Tem alguém alguma coisa a comentar? Não, eu só ia falar que o Eterno mesmo vai falar depois. Vai confirmar que Satanás disse a verdade. Depois, Deus vai falar depois que eles são como nós, né? Mas pode É, continuar. a coisa ruim é que justamente isso é um mal que ainda existe até hoje na maioria das pessoas, é aquele sentimento de ser superior. Então ele aguçou ali no homem, né? Essa coisa que hoje a gente vê as pessoas, né, querendo ser Deus. Tem até crenças que querem afirmar que a pessoa vai se aperfeiçoar e pode se tornar um Deus no futuro, né? Se tornarem deuses também. Então, essa coisa de querer, né, se elevar ao patamar de Deus. Isso aconteceu lá na frente, que a gente vai passar nesse estudo também, como Nimrod, que quis alcançar, né, os céus, né, fazendo aquela torre, né, querendo alcançar uma altura, uma superioridade. Então, essa coisa está no coração de muitas pessoas, de querer sempre ser superior. Isso em todas as camadas da sociedade. Na escola, quer ser o melhor aluno, no trabalho, quer ser melhor do que o chefe, né? Quer ser o melhor da empresa, se for possível derrubar até alguém para poder passar na frente, faz. Então, quer ser o melhor motorista, tudo, geralmente as pessoas querem se destacar e ser melhor. E a serpente ali, ela conseguiu também aguçar, né? Colocar esse desejo, né? Justamente de pensar, né, nessa superioridade. Sim. E se Jesus, né? Jesus mesmo, ele não usurpou, sendo a imagem de Deus, não usurpou ser Deus, né? Tá escrito, Jesus, sendo a imagem de Deus, não usurpou ser o posto de Deus, né? Ele não usurpou, falar, não, ó, eu sou Deus Pai, aqui acabou. Não, ele não usurpou, né? Ele é a imagem. E ele é o nosso exemplo, né? Deus vai ser tudo em todos. Quando todo mundo se rebaixar, né? Lá em 1 Coríntios 15 fala, quando Jesus entregar o reino ao Pai, todo mundo vai se abaixar, né? Vai todo mundo ser humilde. Aí Deus vai ser tudo em todos. Aí vai ser plenitude plena, vai ser uma coisa que a gente nem pode imaginar de perfeição, maravilha. Perfeito, Luiz. Mas vai ser quando a gente se esvaziar. Se esvaziar, é isso que o pessoal tem que aprender. Quer ser igual a Deus? Tá. Deixa ele habitar em você. Se esvazia. Se torne o mais humilde dos homens, igual Moisés, igual Jesus, igual todos nas gerações dele. Vamos evitar falar de religiões, né? Vamos se atentar aqui, né? Porque a gente sabe que existem muitas religiões com muitas doutrinas diferentes do que está escrito, mas vamos evitar falar delas, né? Porque quem já está nesse engano é porque já não acredita no que a gente está lendo. Aqui nesse ponto aqui, ó, vossos olhos se abrirão. Quando não dá para se entender no peixar. Porque isso aqui não é peixar. Peixar é o entendimento simples das escrituras. O entendimento simples é de que os olhos físicos se abrirão. Só que os olhos físicos aqui eles já estavam abertos. Então esses olhos a que está se referindo não pode ser os olhos físicos. Eu digo isso porque não pode ser peixar. Se for peixar não faz sentido, porque os olhos já estavam abertos. Não pode se abrir os olhos daqueles que já estavam abertos. Então aqui ele está se referindo aos olhos espirituais, os olhos daquilo que eles não estavam vendo, eles não estavam observando algo. Então esses olhos aqui eram daquilo que eles não estavam enxergando. Então aqui ele está falando claramente da Yeritzehará, que é um fruto do motivo do qual eles receberam após comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então quando eles conheciam apenas o bem, quando eles começaram a entender o mal, aí eles começaram a enxergar o mal. Por isso que os olhos deles se abriram, não de uma forma física, pois o peixar não é possível se aplicar aqui. Então tem que se entender de outra forma.
Então, isso aqui é a explicação desse vossos olhos se abrirão. Aqui tem, Perfeito. aqui tem outro versículo aqui, né? Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, pode ver que era de fato um fruto, era algo atraente. Tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido. Que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Aqui tem um erro de hebraico, que eu não pesquisei direito para saber o motivo disso. Mas eu falei nas lives anteriores que Ish era homem. Ish, sem o re no final, é homem. E aqui, Isha é mulher. E aqui está Isha, ó, perceba. Quando a mulher observou, aqui está vatere, ha Isha, kitov. Aqui está Isha, ha Isha, a mulher. Ha Isha. Isha é mulher. Ish seria homem. Só que o problema é que aqui tá também a Isha. Só que por algum motivo eu não sei por que aqui tem Isha. É uma coisa que eu realmente não entendo. Se alguém entender, por favor, deixa nos comentários. Mas de fato aqui era para estar a palavra Ish. Só que como aqui trata-se de contexto que já era previamente explicado, então foi traduzido como seu marido. Nenhuma tradução aqui, se pegar fiel, Almeida Revista, Almeida, Bíblia Literal, King James em inglês, você não vai achar ninguém traduzindo como mulher, porque não faria sentido traduzir como mulher. Agora, eu não sei por que aqui tem mulher. Aqui não tem marido, aqui não tem, essa palavra aqui não existe, aqui está mulher. Como se a mulher estivesse dando o fruto para a mulher. Como que ela estaria dando fruto para ela mesma e no mesmo capítulo diz que o homem comeu fruto? Então, É que eles são uma só carne, fala quando casa vira só uma só carne, talvez. pode ser, não sei. Mas mesmo assim não era para estar essa palavra aqui. Ou se alguém tem uma explicação, pode ser essa também, mas que não faz muito sentido. Não faz muito Ô, irmão sentido. Ítalo, mas tem uma coisa mais interessante que eu vi. Aqui, ó. Tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia. Então quer dizer que Adão, quando Eva pegou do fruto, ele não foi assim avisado. Ele estava do lado dela, ele podia ter falado para ela não pegar do fruto. Eu não tinha Exatamente. percebido isso. Ele estava Interessante. do lado. Ele foi cúmplice mais do que eu pensei. Pois é. E ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram do mesmo jeito que estava aqui, ó. Os olhos se abrirão, então os dois comeram, então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Ou seja, eles já tiveram o conhecimento do mal. Porque antes eles andavam nus e não tinham vergonha. Só que agora eles perceberam. Por quê? Porque os olhos se abriram, os olhos da Yetzirará. Então a inclinação para o mal foi recebida. Eles abriram os olhos para a inclinação para o mal. Em seguida, O, É pode para a falar. possibilidade do mal, né? Para ver a isso. possibilidade das coisas ruins. Isso, a Yetzirará, que todos nós nascemos com ela. Todos nós, seres humanos, quando a gente nasce, a gente sente aquela inclinação para o mal. Quando a gente vê uma imagem sedutora, algo que instiga a nossa forma animal, ou ira, ou sedução, qualquer coisa, isso aí é Yetzirará, isso é inclinação para o mal. E eles não tinham isso. Então, quando eles tiveram, aí eles perceberam que estavam nus. Tem um verso aí, nesse verso 6 tem um versículo aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 16, que encaixa muito bem sobre essa questão da atitude da mulher, de Eva aí. Aonde? Né? Capítulo João 1 João 2, 16. 2,16. Veja aí. Tá aqui. Pode ler. Até qual? Até qual É versículo? só o 16, só o 16. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Tem traduções que diz as paixões da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, o desejo desenfreado da carne, ela viu que a árvore era boa, a concupiscência dos olhos, porque ela viu, né? A concupiscência da carne é o desejo de querer ter. A concupiscência dos olhos, porque ela viu, e a soberba, eu posso, eu quero,
eu estou vendo e eu posso, né? Então ela tomou essa atitude, ela teve essas três coisas ao mesmo tempo, exatamente como o versículo diz lá, que a concupiscência, ela viu que era boa para dar entendimento, né? Era agradável aos olhos, e ela ia adquirir realmente, né? E ela sentiu que ela podia fazer, eu posso fazer o que eu quiser. E ela foi lá e tomou o fruto e comeu. Perfeito. Eu peguei aqui a tradução que você citou, a concupiscência da carne dos olhos e a soberba da vida. Porque de fato ela teve soberba na hora que ela disse: Ah, eu serei como o próprio Eterno. Então ela teve uma Isso, soberba. exatamente. Então ela teve a concupiscência, foi o desejo de querer ter, os olhos dela, que era agradável aos olhos, né? Boa de comer. Então tá todo encaixado no versículo 6 aí. É interessante isso, muito bem. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Aqui eu vou deixar o irmão Luiz, acho que ele quer comentar sobre isso aqui. Só tô pegando aqui, que eu tinha deixado até aqui separado o comentário dessa passagem aqui. Essa passagem aqui eu acho interessante a gente falar sobre eles perceberem que eles estavam nus. É interessante a gente perceber que antes eles ouviam a voz do Eterno toda vez que virava o dia. Não sei se vocês repararam, mas a voz do Eterno, de noite, quando a gente está perto da hora de dormir, está perto da hora da viração do dia, parece que a gente fica mais suscetível a pensar: nossa, mas será que eu estou fazendo certo? Fica mais suscetível a refletir os nossos problemas nesse momento, assim, que está no momento mais perto da viração do dia, né? Isso desde o Éden. No Éden, a voz do Eterno, que ecoava neles, ela andava pelo jardim, falava a voz do Eterno, e eles sentiam essa comunhão com Deus, eles não tinham medo de Deus. Só que a partir do momento que eles comeram do fruto, eles perceberam, é isso que é sentir nu, é mais do que estar pelado, tem a ver com uma parte espiritual, nu do quê? Nu da graça. Eles não tinham ainda sentido a graça, eles estavam como as pessoas, quando você conhece o Eterno, e você vê que você é cheio de pecados, você se sente nu, e você tem medo, né, de Deus. Só que quando você vai se revestindo da graça, que é uma roupa espiritual, que eles perderam quando eles pecaram, eles começaram a voltar a ter a comunhão com Deus, né? A gente começa a voltar a ter a comunhão com Deus, mas nesse momento eles se sentiam nus, e com medo, né, e claramente com medo, porque Deus poderia destruir eles pelo que eles fizeram. Então é isso que é o que eles sentiram, eles perderam aquele sentimento, Deus que estava tão perto deles, de repente eles se sentiram longe dele, né? Eles podiam falar com Deus, de repente Deus tinha se tornado assim como se fosse um inimigo, né? Então deve ter passado tudo isso pela cabeça deles, um desamparo, se sentindo como órfãos, né? Quando a pessoa ela não consegue mais ver o pai, né? Sabe quando você briga com seu pai e você fica de mal com ele, você não sabe nem como conversar com ele, você vai se distanciando, e aí você nem, quando você vê o seu pai, você não consegue nem mais reconhecer, era isso que eles devem ter sentido, sabe? Quase como órfãos, né, nesse momento. Exatamente. Quando a gente começa a viver uma vida pecaminosa, a gente fica com receio da presença do Eterno. Por isso que muitas vezes quando a gente passa o dia fazendo algo errado, a gente não quer finalizar o dia com uma oração, porque a gente começa a sentir temor. A palavra é temor da presença do Eterno. A gente começa a sentir medo da presença dele. Então a gente não tende a fazer orações. Isso aí você percebe no seu dia a dia. E outra coisa interessante é que muita gente, não sei porquê, por que cargas d'água dizem que o fruto proibido ali da árvore do bem e do mal é uma maçã, sendo que no hebraico está ali tena, que é uma folha de figueira, desculpe, um figo, um figo da figueira, que você tem a palavra folhas da figueira, aqui tem a palavra tena, né? Foi a mesma folha que ele pegou para cobrir a nudez. E tem uma parte interessante dessa parte da figueira, né, Luigi? Então, eu estou tentando procurar aqui também a parte, é o livro de Mateus, se eu não me engano, quando fala de Natanael. Deixa eu ver se eu acho aqui. Certo. Enquanto isso, vou dar uma lida aqui. Enquanto o irmão está olhando isso aí, eu queria fazer mais uma observação nesse versículo 7, que diz então, quando os olhos se abriram, né, perceberam que estavam nus, né, e eles procuraram dar um jeito de se cobrirem.
Isso reflete bem a condição do ser humano quando ele percebe que está fazendo as coisas erradas. Eles se escondem de Deus. Eles percebem que estão fazendo coisas erradas. E o primeiro pensamento que foi criado, né, na humanidade de um modo geral, é que Deus é um Deus mau, vingador, perverso, castigador, e que quando percebem que estão fazendo coisas erradas, eles, em vez de se aproximar de Deus e buscar socorro, eles se escondem de Deus. As pessoas tendem a se esconder de Deus, né, para tentar resolver da sua forma, tentar fazer paliativos para consertar os seus erros. E isso não resolve, né? Definitivamente não resolve. Não resolve perfeitamente. Amém. Eu achei a passagem aqui porque é interessante quando a gente descobre que realmente no hebraico a árvore do pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é a figueira, né? A gente começa a perceber algumas coisas muito interessantes. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é a figueira, primeiro ponto. Então a gente começa a perceber que nesse versículo aqui, quando 1 João 47, né? 40 a 47, quando ele, não, 47 a 49. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis que aqui vem um verdadeiro israelita, em quem não se acha pecado, dolo, né? E disse Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, eu te vi. Estando tu debaixo da figueira, debaixo da figueira. Natanael então respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Agora, as pessoas leigas, quando lê isso, não sei entender, mas por que depois que Felipe teve essa resposta, né, que Jesus viu que ele estava debaixo da figueira, né, porque Jesus, por ele estar debaixo da figueira, falou que ele é um verdadeiro israelita, falou que ele é uma pessoa onde não se encontra, uma pessoa irrepreensível. A gente só consegue entender isso se a gente souber um pouco da tradição de Israel, de algumas tradições que eu não vou falar muito mais aprofundado, mas quem quiser estude, que os israelitas eles têm esse costume de estudar debaixo da figueira, porque a figueira realmente é a árvore do bem e do mal, do pecado original. E eles estudando a Torá debaixo da figueira, eles se sentem de alguma maneira redimidos por esse pecado dos nossos pais, né, de Adão e Eva, que pecaram comendo desse fruto pela sua inocência. E você estudando a Torá debaixo dessa árvore é uma maneira de lembrar, o pecado, todos nós, por causa de Adão e Eva, pecamos, né? Nascemos desse pecado, mas eu tô aqui lendo a palavra de Deus aqui embaixo, a Torá aqui embaixo e me redimindo, né? Fazendo o caminhado do arrependimento para de volta a Deus, Estar debaixo debaixo das folhas. estar debaixo da figueira era como se dizer, estou estudando a Torá. Estar debaixo da figueira. Sim, mas é legal esse paralelo, né? E é interessante porque a árvore da vida, em Salmos, inclusive, fala, ela é a Torá. Então fica um paralelo. A Torá é a árvore da vida, que ela nos mostra dentro de nós qual que é o nosso pecado e nos faz chegar a Deus na perfeição, na vida eterna, né? Pelo arrependimento em Cristo Jesus. Porque a gente não consegue fazer ser uma Torá viva, como Jesus foi, né? A gente não consegue cumprir a Torá inteira. E a palavra de Deus, né? E a árvore do bem e do mal, a figueira em cima, né? Então fica uma coisa meio assim, eu gosto desse contraste, né? A figueira sendo a árvore do bem e do mal, né? E a Torá, né? Que nos mostra o pecado e nos faz corrigir ele. Perfeito. Então, é muito interessante, né, eles estarem entrelaçados em folhas de figueira, quando na verdade a figueira ela tem uma representação tão, tão simbólica no Tanar, né, e nos escritos nazarenos, como alguém que está estudando ou buscando fazer botar as folhas, né, tentar reparar o erro através do estudo da Torá. E a figueira como sendo uma representação clara de Israel, assim como tem muitas outras coisas referente à figueira e referente a Israel que não vamos falar aqui porque senão vai ficar muito grande o estudo.
Naquele dia, quando se soprava a brisa vespertina, o Eterno, quer dizer, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Eterno, que estava passeando pelo jardim e procurava esconder da presença de Adonai entre as árvores do jardim. O que é que vocês têm a dizer sobre esse capítulo aqui? Alguém tem alguma coisa a dizer Pode sobre esse falar, irmão capítulo? Jorge. Não, eu creio que é porque eu fiz uma colocação aqui, eu comecei, na verdade, a ver traços, realmente, como a gente falou, que o versículo 7 está atrelado ao 8, né? Porque eles procuraram se esconder, né? É, E Deus, mesmo sabendo que o homem é culpado, né? Mesmo sabendo que o homem é responsável pelo seu erro, ele toma a iniciativa de procurar a reconciliação. O homem que deveria ter procurado a Deus, mas Deus vem ao encontro dele para poder tentar saber o que aconteceu e buscar, apesar de ele saber já, né? Mas arguir ao homem o que aconteceu. O que está acontecendo com vocês? O que você está desse jeito? Quer dizer, Deus, né, mesmo sendo Deus, ele se preocupa, ele se aproxima, né? Ele se importa. Então ele procurou o homem, não foi o homem que foi procurar no momento lá, ó, já tem uma semana, já tem um mês aqui, a gente nunca mais falou com o Eterno, o que é que a gente faz, Eva? E aí, o que é que a gente vai resolver? Não. Ele mesmo tomou a iniciativa de ir procurá-lo. Isso é interessante nesse versículo. tem outra coisa nesse versículo que acaba passando batido, mas que quando soprava a brisa vespertina, ou seja, era o crepúsculo, vespertina é algo que está entardecendo, ou seja, o crepúsculo, no caso, em algumas traduções como traduzido como tardinha, é interessante que a movimentação do Eterno era exatamente no crepúsculo. E isso é muito interessante, por quê? Porque como todos os dias a presença real, não física do Eterno era manifestada ao casal, observe também que os sacrifícios também eram realizados nesse mesmo horário. Então esse horário sempre foi uma, um local definido pelo Eterno para se trazer os oráculos dele. É só uma curiosidade mesmo. Inclusive, inclusive, irmão Ítalo, vai ser realizado um sacrifício neste capítulo daqui a pouco, a gente vai ler. Vai ser realizado um sacrifício, né? Porque vai ser o Eterno que vai realizar o primeiro sacrifício, porque a gente viu que o homem e a mulher se cobriram da Torá, né? Se cobriram das folhas da figueira, né? Como se fosse uma forma do ser humano tentar, pelas obras, se salvar, né? Aí você É, vai ver que vai precisar do sacrifício do animal que o Eterno ele vai fazer vamos chegar daqui a lá. pouco, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas Adonai convocou o homem e indagou-lhe: Onde estás? Aqui é óbvio que o Eterno sabe onde ele estava. É óbvio que ele sabia onde o Adão está. O Eterno sabe tudo. Ele criou tudo. Ele sabe até o que ele vai fazer. É óbvio que ele sabe onde ele estava. Só que essa pergunta aqui é a mesma conotação que a gente pergunta quando uma mãe vai brigar com o filho. Quando a mãe fala assim pro filho: O que é isso que você acabou de fazer? Ela viu ele fazendo, mas por que ela pergunta? Que é exatamente para que ele faça uma explicação daquilo que ele fez. Por isso que aqui temos o homem declarando. Veja que o homem vai falar a verdade, o Adão, ele vai falar a verdade. Ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio. Ou seja, ele teve receio da presença do Eterno, por quê? Porque ele tinha pecado. E quando a gente acumula pecados, a gente fica com o receio da presença do Eterno. Por essa razão, me escondi. Exatamente isso. Ele se escondeu porque ele havia pecado. Ele estava com conhecimento do mal e teve receio. Então, este é. Opa, deixa eu voltar lá. Esta é aquilo que acontece quando a gente peca. Primeira coisa que acontece, a gente tem receio, a gente tem temor. E o que acontece com a gente? A gente se esconde, ou seja, a gente não procura a presença do Eterno, porque a gente tem medo dela quando a gente faz isso.
Então o Eterno o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, aqui já está fazendo uma pergunta aqui, né? Já fazendo para que ele se explique. Comesse então da árvore que te proibi de comer? Ou seja, já estava perguntando aqui, né? Será que você comeu dessa árvore? Replicou o homem. E o homem, o Adão, né? Será que o Adão ele vai mentir ou será que ele vai forjar? Não, ele falou o quê? Ele falou a verdade. Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Algo que alguém quer questionar aqui? Falar sobre isso aqui? Não, pode continuar que eu quero completar aqui o raciocínio para não antecipar. Aí eu estou com um relatório rapidinho aqui, mas é melhor concluir o próximo versículo. Ao que Adonai inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redargiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, o homem jogou para a mulher, falou uma verdade que trouxe para a mulher, e a mulher pegou e disse: opa, vou passar para a serpente. Irmão Ítalo, não foi só a mulher, não. Você vê que foi assim, ó. A mulher apontou o dedinho para a mulher. Que tu me deste, acusou Deus também. Então, tá, como culpado, tá a mulher e tá Deus. E depois a mulher fala que foi a serpente, né? Não entendi agora, irmão. A mulher que tu me deste. Então, o dedinho também tá no céu. O dedinho tá apontando para a mulher e tá apontando para Deus também. Então, ele acusou os dois. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Numa certa narrativa passa, mas ele só fez narrar realmente. Não, foi a mulher, aquela que o senhor me deu, que fez isso comigo. Ela me ofereceu e eu não comi. Eu fraquejei. Através dela foi. É a qualidade da mulher. A mulher que tu me deste, não era qualquer outra mulher, era a mulher que tu me deste. Eu fiz uma lista aqui sobre os primeiros sinais da desobediência, né? Que nessa narrativa toda desse diálogo, você vê que teve malícia, vergonha, medo, né? A atitude de se esconder e fugir da responsabilidade, a transferência da culpa, que é exatamente essa coisa de foi ele que foi a serpente, né? Um passar para o outro, né? Então a gente vê que houve toda essa situação, né? Malícia, vergonha, medo, fuga e se esconder, transferência de culpa, né? Tudo isso realmente são o quê? Os primeiros sinais, né, provocados pela desobediência. Perfeito, perfeito. Então Adonai determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o seu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Então, o primeiro juízo veio a serpente. Primeiro ele perguntou para o homem, depois ele perguntou para a mulher, e logo em seguida ele não deixou nem a serpente se questionar. Não deu nem a pergunta: por que, serpente? Por que tu fizeste isso? Não, ele não perguntou para a serpente. A serpente já estava determinada para fazer isso. Então ela ia dizer: meu trabalho é esse, né? Ela ia dizer: meu trabalho é esse. Meu trabalho é esse. Então ele já passou o juízo direto: ó, você vai acontecer isso com você. Posso ler Nova Aliança, um versículo aí? Que é João 8,44. Onde Jesus ele fala: porque tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. É claro que ele não é fisicamente. Vocês têm o pai, o diabo, porque quando... Isso aqui é uma questão dos hebreus. Quando eu quero falar que o Jorge, ele é uma peste. Jorge, você é filho da peste. Você é filho da desordem. Eu falo pro Ítalo, você é muito animado, você é Boanerge, você é filho do raio, como Jesus Cristo chamava dos Boanerges, né? Você é filho do trovão, eles são filhos do trovão, o trovão fez cópula com uma mulher? Não, é uma expressão. E aqui você é uma pessoa maligna, você é filho do diabo, entendeu? Uma coisa assim. E aí ele fala: ele foi homicida desde o princípio. Então quer dizer que o diabo, ele desde o princípio, desde quando ele foi criado, ele foi homicida. Não é que ele se tornou homicida. Ele desde o princípio foi homicida. Nesse versículo. E aí tem Isaías também 45:7, que fala:
Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu sou o Senhor que faço absolutamente todas essas coisas. Deus faz tudo. É, Porque tem essa ideia provinda da igreja católica. Não vou falar de religião aqui. Das igrejas que vocês sabem do Oriente do tempo médio, né? Da idade medieval, que criava um Deus bom, um Deus mau, e que os dois combatiam entre si, e que um tinha que, né, tinha que ficar com medo do adversário, porque senão ele iria pegar a gente. Só que o adversário, ele é um ser criado, ele foi criado para isso, não tem que ter medo dele. Ele é um ser criado, então ele foi criado para esse objetivo. O Eterno, ele é ele é Had, ele faz tudo, não tem nada que ele não fez. Quando ele diz que ele faz tudo, é literalmente tudo. Até o próprio adversário ele criou. É por isso que eu fiz aqui uma pergunta do verso 13, eu botei assim: a serpente realmente enganou Eva ou ela quis pegar? Porque a narrativa diz que ela viu que a árvore era boa. Ela mesma concluiu: rapaz, esse negócio é bom, acho que eu vou pegar, eu vou comer. Ela só foi atiçada. A serpente enganou ela ou ela realmente quis pegar? A serpente só deu um empurrão. Então ela já estava com isso aí na mente. Então não tinha. Quem comeu aquele figo foi Eva, não foi a serpente. É, a é, serpente não colocou na boca de Eva, Eva que esticou a mão, né? Exatamente. é igual uma frase que eu ouvi muito séria, né? Que uma arma de fogo não mata ninguém. Quem mata é a pessoa que usa a arma, Exatamente. né? Ah, foi a bebida que fez eu brigar, foi a bebida que eu fiz eu fazer isso. Não, você que fez. A bebida só fez aguçar aquilo que já estava dentro de você. Na Exatamente isso. paraxá que vai ter próxima de Noé, quando falar de Noé, a parte que ele fica bêbado, a gente pode falar umas coisas, tem umas coisas interessantes. Mas é na próxima. Então, você percebe que até as religiões, eles pegam dizendo, não, mas calma aí, que o adversário, né, o Satanás, ele era um querubim caído, né? Eles têm essa ideia de que, ah, não, pera, o Satanás ele era um querubim caído, que se rebelou contra o Eterno. Só que, assim, eles usam Ezequiel 28, né, que eu acabei lendo aqui, peguei alguns destaques aqui que aparentemente ela está sim fora do contexto, né? Eles não leem nem o versículo 27, né? Que na verdade está tratando aqui do rei Tiro. Está falando aqui exatamente do rei Tiro. Ó. Você vê que o Tiro que habita junto à estrada do mar, como visto. Deixa eu pegar aqui o versículo que eles utilizam fora do contexto. É isso aqui, ó. Eu vou tirar fora do contexto, vocês vão ver como realmente parece que o Satanás ele é um querubim caído. Ó. Vamos ler. É a partir de qual versículo, Jorge? É o 12, foi? Foi. 12. Pronto. Vamos ler aqui conforme. Não, eles não leem o 12. Se lê o 12, já cai tudo. Não, Tem que então ler do. vamos ler do 13. Vamos ler do 13. Não vamos ler o 12, não. Vamos ler o 13. Estivesse no Éden, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbulônio, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi pregado para ti no exato dia em que fostes criado. Olha só. Então era uma pessoa que foi criada no Éden, que ela estava envolta de muitas joias perfeitas. Além disso, foste ungido. Não, deixa eu pegar aqui uma. Foste ungido para cobrir e te Não, calma aí. Foste ungido. Calma aí, deixa eu pegar. Aqui. Tu eras o querubim. Olha só, eu peguei uma tradução muito boa aqui, viu? E é para poder vocês, né, ficarem, ó, ele tá falando de um querubim que criado no Éden. Né? Peguei uma tradução bem boa aqui já para isso. Ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo do Eterno estavas. No meio de pedras afoguentadas andavas. Olha só, era um ser celestial, né? Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha só, Satanás ele era perfeito, né? Olha que coisa, né? Satanás ele era perfeito até o dia que ele caiu. Na multiplicação do teu comércio encheram-se
o teu interior de violência. Mas vamos desconsiderar, né, que Satanás estava fazendo comércio aqui, mas vamos Era dizer assim. empresária. Ele estava investindo, vamos dizer que aqui foi um investimento naquela hora da serpente, né? Alguém pode conjecturar isso assim. Encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afoguentadas. Então aqui ele está sendo lançado, Afogueada. né? Porque ele é o juízo que está sendo entregue a ele, né? Do Éden. Elevou-te o teu coração por causa da tua formosura. Olha só, Satanás era belo, né? Que coisa. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante dos reis te pus para que olhem para ti. Então aqui está falando que Satanás era cheio de sabedoria, né? Que coisa estranha, né? O Satanás ser sábio assim, né? Que eu saiba ele é astuto, mas sábio essa daí eu não sabia não. Isso é novidade para mim. Teu resplendor lancei por terra, ou seja, ele foi jogado fora, né? Ele foi caído, né? Então, aí tem aquele versículo que vi Satanás caindo do céu, né? Então, tudo isso aí. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, vamos considerar esse comércio aqui, era investidor, né? Profanaste os teus santuários. Opa, peraí, Satanás tem santuário? Ele criou santuários para adoração. Eu fiz sair do meio de ti um fogo, e que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos que veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Até aí. Até aqui. Ele Aqui, acabou, né? Não existe mais Satanás, então. Quer não, dizer que ele virou pó. virou pó, é. Aí aqui está dizendo que eu te tornarei em cinza sobre a terra, né? Tornei. Eu te Eu tornei. tornei, já aconteceu. Já aconteceu, né? A tradução melhor que tem aqui, né? Vamos botar aqui em James aqui, né? É, onde é que tá? Um fogo de tal que te consumiu. A Almeida é muito engraçada. A Almeida realmente é muito engraçada. Mas vamos ler aqui pela. Leu 12 que já começa a cair, já caiu o castelinho de Leu 12. cartas. Não, vamos ler aqui do 1 para ficar mais interessante. Eis que novamente veio a É que palavra. senão vai ficar tarde. Tem razão, tem razão. Mas só leu dois aqui. O filho do homem diz ao governante de Tiro. Opa, peraí, governante de Tiro? Como assim governante de Tiro? Assim declara Yahweh, bababá, vou pular essa parte aqui para não ficar muito tarde. Ó filho do homem, ergue, pois, uma grande lamentação sobre o rei Tiro e diz-lhe. Diz-lhe a quem? Ao rei Tiro. Está falando aqui ao rei Tiro. Assim declara o Senhor, o Adonai. Tu quem? Tu quem? O rei Tiro. Tiro. O rei Tiro, aqui está falando Tiro. Tá? Esse versículo acaba com a história todinha. Tu era o Tiro, tu eras modelo de perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Aí a pessoa que pega isso aqui não entende o versículo 27, porque eles pegam fora do contexto. Lê isso aqui, ó. Assim diz Adonai. Ó Tiro, tu que proclamas, minha beleza é única e perfeita. Então isso aí era uma coisa que o próprio Tiro falava. Só que isso aqui é uma ironia, porque Tiro se achava a pessoa mais bela, perfeita. Então ele se adornava de tudo isso aí. Aí ele fala, ó, tu eras um modelo de perfeição, repleto de saber e magnífica beleza. É óbvio que isso aqui é uma sátira. É óbvio que isso aqui é uma sátira. Aí ele fala, estivesse no Éden, delícia. O Éden é citado aqui no versículo 27, ó. Harã, Cané, Éden, comerciantes de Sabá. Então Éden era uma cidade aqui que era comercializada, inclusive. Pode ver aqui, ó. Também fizeram muitos negócios contigo. Pega o contexto do versículo 27 aqui. Capítulo. Capítulo 27, perfeito. Obrigado pela correção. Aí ele fala, além disso, ou seja, além de todas essas coisas aqui está falando que ele tá de pedras preciosas adornadas aqui. Então, aqui ele está fazendo um exagero. É claro que ele não estava adornado disso tudo. Aqui está falando, além disso, fosse também ungido. Como que um ser celestial vai ser ungido com óleo, sendo que ele é um ser celestial? Como querubim guardião. Como? Na Almeida fala, tu era um querubim. Não, é como querubim.
Ou seja, ele era como um querubim. Foi precisamente para essa função que eu te indaguei. Como que? O querubim é o quê? Um guardião. Estivesse também no monte sagrado. Ou seja, isso aqui é tudo um exagero. Naquele tempo eras prefeito irrepreensível, tal, não sei o quê. Por intermédio dos teus muitos negócios em terra, te enchesse o teu coração. Como é que pode? O Satanás, ele está fazendo negócios aqui, ele é um empreendedor. Não faz sentido. Aí de arrogância e brutalidade pecaste. Como é que Satanás vai pecar? Alguém não encontra isso aqui. Ele foi feito para isso. Por esse motivo te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. Aí aqui, ó, por meio dos teus muitos atos malignosos e pecaminosos, de tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércios. Quer dizer, Satanás ele era desonesto nos negócios e comércios, profanasse até os teus próprios locais sagrados de culto. Então Satanás tinha feito locais sagrados de culto para adoração ao Eterno. Onde você encontra isso aqui nas escrituras? Rapaz, é uma coisa tão insana você trazer isso do contexto. Por isso fiz sair de ti um fogo tal que te consumiu. Ou seja, acabou. O rei Tiro morreu assim. Foi essa forma que o rei Tiro morreu. E te reduzi a cinzas. Ou seja, aqui não existe mais ele. O Satanás ele só vai ser destruído no fim do milênio. E não aqui em Ezequiel. À vista de todos quantos estavam contemplando. Ou seja, todo mundo viu isso aí. Todas as Fica claro realmente que, na verdade, está mostrando a prosperidade que ele tinha, o domínio que ele tinha e o privilégio que ele tinha diante de outros povos, né? Que ele tinha o poder do comércio na mão, como um querubim, tinha um destaque, né? Diante de outros anjos, ele tinha um destaque diante de outras nações. Só que ele era desonesto e por causa da desonestidade dele, ele foi castigado e foi praticamente falido. Reduzido a cinzas e jogado no chão, é como se fosse falido. Ele perdeu tudo aquilo, né? O comércio dele faliu, quebrou. Exatamente. Aí você tem aqui, jamais subsistirá. Se ele não subsistirá, então quem foi que tentou Jesus no deserto? Ele virou, quer dizer, se ele tivesse virado cinzas, né? Como é que um ser celestial vai virar cinzas, né? Como é que ele vai fazer negócios? Como é que ele vai fazer adoração de culto? Só que é só você citar o versículo 12 que já acabou a história. Só o versículo 12 já tem acabado a história, ó. Sobre o rei Tiro, sobre o rei de Tiro. Diz-lhe a quem? Tu eras. Tu quem? Rei de Tiro. Acabou. Não precisava estar falando isso aqui, né? A gente perdeu bastante tempo com isso aqui, mas é porque realmente é uma ideia muito impregnada, né, no meio religioso, né? Para dizer, olha, o devorador vai te pegar. E o outro texto que usam muito está em Isaías 14, mas aí já é uma outra história que não tem nada a ver também com a Babilônia dali, com essa situação de Satanás nem nada, né? É outra coisa que distorcem também, né? Outro texto que às vezes alguém vai dizer... Vamos focar na Paraxá, então, porque senão vai acabar fugindo muito. A gente só deixou claro aqui para dizer o que era a serpente, né? Para poder ninguém achar que a serpente vai te enganar, vai chegar no teu quarto, vai te morder, né? Realmente tinha que contextualizar essa parte aí. Então a gente estava em que capítulo? Que versículo? Versículo 13. Estava no juízo, quando Deus começa a julgar a serpente. Sim, aqui. Então o Eterno determinou a serpente, porque fizeste isso, és maldito entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens, rastejarás sobre o seu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da vida. Isso aqui de fato aconteceu. Ele realmente, hoje a gente vê que as cobras elas têm essa peculiaridade única de que elas rastejam sobre a terra e comem do pó da terra, elas criam um buraco na terra. Então, tudo isso aqui é algo que é perceptível hoje. E aparentemente elas tinham patas, né? Existem fósseis de cobras na arqueologia que tinham patas. Então existiam sim cobras antigamente que tinham patas, mas depois, hoje em dia, não existe mais essas cobras. É interessante, Moito, a gente citar, né? Só para a pessoa entender, né? Se Satanás, que estava possuindo essa serpente, Satanás que estava nessa serpente, o espírito de Satanás, porque Satanás é espírito. Como Deus é espírito, Satanás é espírito. O espírito, o mover de Satanás que estava nessa serpente, né? Porque a serpente que estava possuída, vamos falar, porque o que a gente vê aqui é que o animal serpente que foi castigado.
Porque Satanás, mesmo ele sendo metaforicamente a serpente, ele não tem essa forma de serpente só. Não faz sentido a gente achar que esse castigo ele foi somente a serpente, mas foi na serpente física. Por que um animal seria castigado, né? E a resposta está aqui, é para ser testemunho para nós, para toda vez que a gente vê uma serpente, que as serpentes costumam morder o calcanhar da pessoa, costuma a ter essa rixa com o ser humano, né? É difícil uma pessoa gostar de serpente. Hoje em dia tem essas pessoas que gostam de serpente, mas a maioria do ser humano, você vê uma serpente, você não consegue ter ela como animal doméstico. Hoje em dia tem de tudo, né? Hoje em dia tudo está invertido, né? Mas é um bicho que é maligno, é um bicho que ele tem esse jeito venenoso, né? Que ele morde e se você não tiver o antídoto, você morre, né? E por que a serpente foi castigada? Porque para servir de testemunho. Simples assim, para ser testemunho para nós. Que o Eterno, Eu pesquisei entre todos os animais, né, que rastejam, né? Porque tem os répteis, né, que são rastejantes. Mas o único réptil rastejante que não tem patas e que tem que arrastar a barriga no chão é a cobra. Até a minhoca, que é um animal, ele é um animal subterrâneo, ele não fica na superfície. Ele fica praticamente enterrado o tempo todo, né? Então, e faz parte de uma categoria que não é parte de répteis, né? Então, a única que faz parte dos répteis e que não tem realmente patas mais, que foi castigada por perder, foi justamente a serpente, a cobra. A minhoca ela é um anelídeo, É. que é formada de anéis. Ó, então, senão os peixes também seriam, né? Mas tá certo. aqui vai entrar uma polêmica. Aqui vai entrar uma polêmica, mas vamos primeiro entender aqui se isso aqui se trata de um juízo ou uma profecia. Rastejar sobre o seu próprio ventre, Luigi, isso aqui é um juízo ou uma profecia? Eu creio que pode dar até um paralelo para uma profecia, mas vamos ler, porque assim, se a gente quiser inventar como o nosso achismo, a gente pode inventar no achismo várias coisas nas escrituras. Não é bom, não é bom. Para mim aqui é um juízo. Foi um juízo que Deus ele fez para esse animal, porque aconteceu, se cumpriu, né? E aqui, ó, comerás o pó da terra todos os dias da tua vida. É um juízo ou uma profecia? É cumprido. Realmente aconteceu, né? Serpente, a gente vê, elas acontece isso mesmo, né? Então é um Não é uma juízo. coisa. Então é um É, juízo. só se der dupla interpretação. Aí tem que ser duas. Tem que ser tanto um juízo e uma profecia, mas aí fica difícil. Aí tem que ser na base do achismo, dá para ter certeza. Se isso aconteceu já no momento, se ela já perdeu isso aí, então já é um juízo. Se fosse algo que iria acontecer ainda, ó, no futuro a cobra vai ter. Não, isso seria uma profecia. Mas se foi uma coisa que aconteceu agora, nesse momento, então foi um juízo. Foi um juízo aplicado naquele momento. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, juízo, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida, juízo. Estabelecerei entre ti e a mulher, entre tu e a tua descendência e a descendência dela, porquanto essa te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Aqui, eu pelo menos por enquanto estou entendendo que isso aqui é um juízo. Um detalhe, não estou anulando aqui a possibilidade disso aqui ser uma profecia, mas que faz bastante sentido até, um pouco de sentido. Essa palavra aqui, calcanhar, aqui no hebraico, akev, ela também é entendida como uma profecia messiânica, mas que contextualmente não sei se dá para poder ser bem aplicável aqui, já que se pode ser entendida da forma pechá. Mas vou colocar aqui algumas referências que eu peguei aqui, que aqui está tratando no caso do Messias sendo traído por Judas, a descendência da serpente, né, o adversário, entrar em um ser humano e trair o Messias. Mas o objeto que vai trair, ele irá conseguir pegar a oportunidade, né, que isso significa calcanhar. Calcanhar significa, é um hebraísmo para oportunidade, como por exemplo o Ekev, né, Jacó, né, a mão que agarra a oportunidade, que fica literalmente a mão que agarra o calcanhar. Então o calcanhar significa oportunidade.
Então, alguns podem conjecturar ainda que isso aqui seja uma profecia messiânica, de que o Messias ele irá ser alguém tentar pegar a oportunidade de feri-lo, mas que ele cortará a cabeça dessa pessoa que estava sob influência da serpente. Aqui pegar alguns versículos que eu separei, esse versículo aqui. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que eu compartilhei do meu pão também me traiu. Aqui no caso, em hebraico, tem a palavra akev, akev. Aqui no maçorético aqui, akev, akev. Veja que é o mesmo termo utilizado aqui. Essa palavra também me traiu, em outras versões fica levantou contra mim o seu calcanhar. Então é só uma questão de tradução mesmo. Outra versículo que eu separei aqui, Lucas 22:3, que diz: Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. Então a serpente ela tinha entrado dentro de Judas, possivelmente entrou dentro de Judas. Romanos 16:20 diz assim: E sem demora o Eterno esmagará Satanás debaixo de vossos pés, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Mas aqui talvez seja mais com relação ao que Jesus falou quando ele disse: Vós sois o sal da terra, será jogado, e quem não for um sal bom, será jogado na terra e será pisado. Então isso aqui não sei se aqui pode ser aplicado, mas só para lembrar, Judas Iscariotes, depois de ter traído Jesus, ele jogou as moedas no chão e se enforcou. Então ele de fato ele feriu a cabeça e se aproveitou, né, de uma oportunidade para agarrar o calcanhar do Messias. Não sei se isso aqui é uma possibilidade, mas que pode ser entendida dessa forma, mas que no contexto original não parece ser uma profecia, mas sim algo que de fato acontece nos dias de hoje, assim como está descrito aqui sobre os juízos proferidos no versículo anterior. Só fazer esse adendo. Tem um entendimento no entendimento rabínico é que se algo é entendível no Peshá, então provavelmente é Peshá. Se algo é compreendido, compreensível no Peshá. Então aqui vamos ler esse versículo 15 da forma Peshá, sem misticismo. Estabelecei entre ti e a mulher, entre tua descendência de quem? Da mulher, e a descendência dela. Ou seja, qual que é a descendência da cobra? A cobrinha, né? A cobra já enrola com outra cobra, forma outra cobrinha. E essa é a descendência da cobra. Qual que é a descendência da mulher? Nós, todos, a humanidade. Porquanto esse te ferirá a cabeça, quando ele vai matar a cobra, a gente mata pelo rabo ou mata pela cabeça? Quem vai que não vai matar a cobra pelo rabo? Não, vai matar a cobra pela cabeça. É o local que a gente escolhe. E a cobra, quando ele vai picar a gente? Ela pica por onde? Pelo calcanhar. É exatamente o local escolhido pela cobra para ser exatamente este para ferir o ser humano. É o local onde ela sabe que a gente tem vulnerabilidade contra ela. E é exatamente o local que ela pica. Então, esse versículo ele é entendido como Peshá. Se você quer entender isso como profecia, eu não tenho nada contra. Alguém tem mais alguma coisa adicional? Eu posso passar. Segue adiante. Para a mulher sentenciou o Adonai: Multiplicarei grandemente teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz a filhos. Seguirás desejante influenciar o teu marido, mas ele te dominará. E aí? Aqui tem muita coisa a Essa falar. tradução eu gostei, eu nunca tinha visto uma tradução assim. Eu também. Isso que eu ia Seguirás comentar. desejando influenciar teu marido, é o que acontece, né? É As verdade. mulheres, elas querem desejar nos dominar, né? Mas Rapaz, aí, na verdade, hoje em dia a gente tá fraco, hein? Hoje em dia, ela te dominará, tinha que inverter hoje em dia. realmente, Luiz, eu nunca vi essa tradução, não. É agora que você falou, eu percebi. Seguirás desejando influenciar o teu marido. E dá certo, hoje em dia tá ruim, viu? Total. Rapaz, agora realmente, agora tô. Agora Veja, realmente. Eu nunca tinha reparado eu, nisso, eu nunca tinha reparado nisso, mas, poxa vida, que insight realmente que tá aqui, rapaz. Vou até marcar aqui.
Incrível isso aqui, ó. Seguirás desejando influenciar o teu É o que marido. acontece, né? Agora eu tô entendendo, porque realmente a mulher ela quer te dominar, mas hoje em dia dá certo, viu? Hoje em dia não Rapaz, tem. Ele te dominará, acho que já ficou na velha aliança. tu já tinha lido alguma versão com assim, Jorge? Já até lá no canal, quando eu falei sobre a questão do véu, eu fiz uma colocação acerca do Gênesis, justamente disso aí. Que ela, a Eva, de uma certa forma, quando ela se antecipou a pegar o fruto, é como se ela quisesse se antecipar também em comer primeiro para poder ter o entendimento e estar acima do marido. E aí, quando vê a sentença, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, é que o desejo dela era de se antecipar diante dele para ser superior. E aí, quando ela viu que não aconteceu nada, ela pegou e deu para ele também. Entendeu? Era um entendimento que eu via bem claro em uma versão que eu tenho aqui. E é esse o desejo, porque muitas pessoas usam, né, e ensinam, como eu já ensinei, porque foi assim que foi me passado há muitos anos atrás, que o desejo era um desejo sexual, e não tem nada a ver com desejo sexual isso aí. O teu desejo será para teu marido, que a mulher deseja o homem, nada disso, que a mulher não tem prazer, isso é loucura, isso é uma coisa totalmente fora de contexto e que é muito ensinado aí em vários segmentos, né, religiosos. E o interessante é da sentença, né, também desse versículo, é que ele diz: aumentarei a tua dor. Ou seja, ela tinha filhos sem ter dor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Ela não tinha sofrimento em gravidez, provavelmente a gravidez tinha uma gestação muito mais curta, não eram 9 meses. É uma ideia que eu vejo, que diz que aumentaria, né, o sofrimento, né, multiplicaria grandemente a dor, né, o sofrimento em meio à agonia, né, que daria à luz à filha, que é justamente a dor, que ela teria contrações mais fortes e sentiria dores no parto, né? Então isso não acontecia, né? Provavelmente isso para facilitar até a questão de multiplicar e encher a terra, né? Porque a mulher ter que ficar tendo que suportar isso o tempo todo é complicado, né? Cada vez que tem um filho, a mulher sabe o quanto sofre e a dificuldade, né? Isso seria realmente uma coisa que ia desestimular a mulher dar luz a filhos, mas mesmo assim ela recebeu o castigo de ter, né, esta dor dando luz. E essa influência de desejar influenciar o marido, é o que eu tenho dito, que Deus colocou os papéis de cada um, né, no seu devido lugar, e o homem, no decorrer de toda a história da humanidade, ele vem perdendo, né, totalmente o foco do propósito de Deus, né, na família, porque hoje as mulheres estão ganhando o mercado de trabalho, dominando os cargos de confiança nas empresas, a maioria são das mulheres, né? E os homens estão se afundando em bebida, em farras, em amizades com amigos, esquecem realmente da família. A mulher acaba sendo aquela que também domina sobre a maior renda da casa. Uma série de fatores realmente mostra que a mulher está dominando, né, dominando, e o homem entregando isso. Ele perdeu o domínio, ele está entregando, literalmente entregando, porque está jogado, né? Jogado realmente assim a destruição, né? Perdeu o foco de Deus e Satanás está cumprindo aquilo que ele desejou fazer desde o começo, como foi dito aqui logo no início, que a serpente, ela não procurou Adão para conversar, para poder oferecer. Ela procurou literalmente logo o lado mais frágil, né, no sentido, né, da criação que Deus deu, que era ela ser realmente submissa ao marido. Então, colocou em Eva um sentimento de uma oportunidade de não precisar depender tanto de Adão, né, como ela foi colocada no lugar de ser uma auxiliadora, uma ajudadora, ao lado. E é uma coisa interessante isso, ela foi criada para estar ao lado de Adão, como companheira. E quando ela pecou e recebeu esse castigo, ela passou a ficar a um degrau, vamos dizer assim, abaixo, tendo que agora depender do aval do marido em algumas decisões da vida, né, como quando casada. Por quê? Porque ela tomou a dianteira de se antecipar na hora da tentação e ela cedeu. Então, o domínio foi dado ao homem para justamente preservar essa condição de fragilidade emotiva da mulher. A mulher mais emotiva, o homem mais razão. Perfeito, irmão. Perfeito o ponto que você colocou aí. Muito bom mesmo. Gostei. Então vemos aí o quão claro fica e realmente agora
nunca tinha reparado, agora que eu estou fazendo a leitura da Paraxá, que eu estou realmente percebendo isso. Seguirás desejando influenciar o teu marido. Ou seja, isso é algo tanto multiplicarás, multiplicarás a dor, a gente consegue observar no nosso dia a dia, tanto é, opa, peraí. Multiplicareis grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás a luz. Eu botei como dois juízos. Não, isso é só um. Deixa essa parte aqui, né? Deixa essa parte aqui, ignora. Agora, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Rapaz, isso aqui é um negócio que realmente é pesado, realmente. Hoje em dia a gente vê muito isso. Quer dizer, sempre a gente vê isso. A mulher sempre querendo desejar influenciar o marido. Isso aí é Ó, e repugnante. tem um ponto interessante que eu percebi agora você falando novamente, e esse é um dos motivos, infelizmente, né, que não é como uma coisa positiva, das agressões, né, contra a mulher, né, nos lares. Porque a mulher, tendo esse desejo de influenciar e dominar, o homem com aquele sangue de não ceder e aceitar isso, tem se tornado violento, porque ele não se dobra, muitas vezes, né, quer dominar, e como ele não consegue dominar de certa forma, parte para a força, e acaba cometendo uma agressão grave e muito triste, né, que é uma realidade dos nossos dias. Exatamente, mas que é um juízo. Quanto mais a mulher tenta, mais ela não consegue. Por mais que ela tente muito, você vê que elas não conseguem. Mas é interessante, né? Mas isso aqui, não estou defendendo que a mulher deva fazer isso aqui, de influenciar o seu marido. Que isso acontecerá que o marido dominará. Então isso é um juízo do eterno, né? Se você não gosta disso, né? Realmente não é com a gente que a gente. Você tem que ficar com raiva, né? Então é isso. Então voltou-se para o homem e ordenou: Por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Esse foi o juízo para o homem. Esse aqui foi o juízo para o homem. Vai falando aí enquanto eu vou desenhando. É, essa questão do juízo do homem aí, também é claro que os papéis, né, como eu te falei no versículo anterior, foi trocado. O homem foi dado ele ser o dominador, mas dentro dessa dominação, digamos assim, há uma grande responsabilidade de sustentar, né, a família, e muitas vezes o homem hoje não assume isso, do sustento, e esse sustento seria doloroso, né? O homem vive um paradoxo de ter que conseguir uma mulher para casar, digamos assim, e ele não consegue ficar, a maioria não consegue ficar sem uma esposa, e ao mesmo tempo é um peso porque realmente ele tem que conviver com esse desejo de ser sempre influenciado, né? E ele tem que carregar realmente sobre os ombros a responsabilidade de assumir, né, o sustento da família. Então, hoje a gente vê os papéis sendo trocados, vê os papéis sendo compartilhados, a mulher de ajudadora passou a ser também responsável pelo sustento, né? Porque a vida é difícil também, existem outros fatores, né? Mas, a princípio, o Criador não fez a mulher para ter que estar no contexto de sustentar. Esse castigo foi dado ao homem, porque muitas vezes o casal, a mulher trabalha fora, mas acaba fazendo os trabalhos também domésticos, né? Que foi confiado para auxiliar o homem. Então, e o homem acaba não fazendo aquele trabalho, quer dizer, ela fica duplamente sobrecarregada. Então, esses tipos de falha nos papéis de cada um tem cada dia mais também estragado a sociedade, né? Porque acaba formando pessoas, crianças, né, que nascem formando pessoas cada vez piores, porque não tem a presença do pai, da representação da mãe no lar, né, cuidando, acaba deixando à toa ou na mão de outras pessoas, então não tem realmente uma estrutura familiar correta. Isso é muito triste, né? E é o caso aí, o homem ele recebeu a sentença de trabalhar e muitos têm se tornado preguiçosos e desleixados com a família. Perfeito. Então, houve um É, juízo para a serpente, houve um juízo para a mulher, houve um juízo para o homem, e no versículo 18 temos ali que houve um juízo também
para a natureza, porque no versículo 17 diz: Maldito é a terra por tua causa. E no versículo 18 já dá o juízo aqui da terra. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas. Tu terás que comer das plantas do campo. Ou seja, era por isso que ele diz: Maldito é a terra por tua causa. Ou seja, a terra não tem culpa disso, mas que ela foi colocada a maldição sobre ela por causa do homem. E o homem vai pagar meio que o pato por causa disso, porque ele vai ter que trabalhar. E a gente sabe nas partes anteriores do Gênesis 2 que o homem já trabalhava antes do pecado. Não foi por causa do pecado que o homem ele começou a trabalhar. Tem alguma coisa a dizer, Luigi? Eu só vou falar as minhas considerações finais desses últimos versículos, porque eu vou ter que sair aqui, mas foi muito bom essa porção. Minha consideração sobre essa passagem é justamente a questão do trabalho. Ele sempre existiu, né? Desde o início, o ser humano ele foi criado com uma função, né, de cuidar da terra, né? Cuidar dos animais, gerenciar toda a criação de Deus, ficar lá cuidando, né, como um guardião, e Eva, sua ajudadora, né? Uma coisa maravilhosa. Só que aí não existia o suor, não existia a dor do trabalho, esse trabalho exagerado, né? Um trabalho que você tem que suar, ralar para conseguir comida, e ainda entre cardos e espinhos se machucando, no meio da terra para fazer com dificuldade nascer, sabe? O alimento de cada dia, né? Esse trabalho ralado não existia, era um trabalho tranquilo, um trabalho prazeroso, né? Sempre existiu, porque o ser humano foi criado para isso. E eu só queria falar da outra passagem que vai vir daqui a pouco, que Deus, depois disso, ele vai matar um animal para criar uma veste de couro, né, para eles. E aí, com essa veste de couro, eles vão conseguir ficar na presença do Eterno, né? Eles estavam com aquelas vestes de figueira, né? Justamente da figueira, da árvore do bem e o mal, eles pegaram as plantas e se cobriram, né? E agora Deus vai ter que fazer um sacrifício de couro, porque pelas obras a gente não é salvo, né? Essa que é a metáfora. A gente vai chegar lá. Não é pelas obras, é pelo sacrifício de Jesus, né? Então isso foi aqui a gente consegue realmente fazer como é que chama? Midrash do sacrifício de Jesus. Aqui a gente consegue fazer uma comparação de uma sombra do sacrifício de Jesus, né, para cobrir o pecado do ser humano, que seria a graça, né, porque a gente é salvo pela graça, tentando cumprir os mandamentos, mas a graça que salva. A graça, no caso, já estava sendo manifesta aqui, a graça, né, porque muita gente crê que vive no tempo da graça, que agora pode pecar, mas que a graça ela já é mais citada na primeira aliança do que na segunda, né, a graça, que aqui no caso é Hesed, né, em hebraico. A graça ela já existia aqui desde o Gênesis. Veja que ele pecou, mas que já havia a remissão dos pecados naquele momento. Já havia a Hesed. Amém. Só vou falar que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Já estava planejado, então já estava a graça em ação desde a fundação do mundo, porque senão já tinha sido destruído todo ser humano. Na hora que pecou, tinha sido destruído, né? Mas aí você vê que Deus ele fala, com o suor da tua terra comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois a terra foi formada, porque tu és pó e ao pó retornarás. Então você vê que Deus ele já fala para o ser humano que esse sofrimento dele vai ter um fim. Ele já dá uma espécie de conforto, de consolo ao ser humano, que ele é tão bondoso, nosso Senhor Deus amado, que ele nos dá ao mesmo tempo que ele dá o castigo, ele já dá o consolo, aquele pai amoroso, né? Ele fala, você está de castigo, mas vai acabar esse castigo aí na semana que vem. Então é assim, ele já dá o consolo, porque ele vai retornar da onde ele veio, retornar ao pó, é a techuvá, né? Retornar, a gente tem que voltar ao pó, né? Porque fala que o momento que Deus esteve mais perto do ser humano é o momento que a gente era barro, né? Que Adão era barro, e quando Deus soprou na narina dele. Esse foi o momento que Deus teve maior contato com o ser humano. Claro que isso exceto em Jesus, né?
em Jesus foi a plenitude. Mas fora em Jesus Cristo, o maior contato foi esse, em Adão, quando a gente era só barro, né? Então a gente tem que voltar ao barro para ressuscitar, né? Ter contato de novo com ele. Perfeito. E a Então, paz seja convosco, irmãos. Boa noite. Eu vou sair por aqui, mas um ótimo final de Paraxá aí. Paz. valeu, obrigado, Luigi. Paz seja contigo. Olha, irmão. O versículo 18 fala sobre a terra produzir espinhos e ervas daninhas. E se a pessoa está habituada muito com plantação, com roça, ela percebe que o pior trabalho do agricultor não é o plantio, é manter a terra limpa em condições de plantio, né? Porque ele planta a semente boa, mas sempre vem a erva ruim, né? Dá até para pensar no joio e trigo, né? Que nasce lá o joio que não tem nada a ver com o trigo que produz, né? O fruto bom. Então, da mesma forma, porque tem as ortigas, tem mato, então imagine a facilidade que havia em alguém poder plantar, né, verduras, né, todo tipo de fruta, e não ter nenhum mato para ter que capinar, limpar, né, e não crescer aquela vegetação inútil, né, no meio. Então, esse foi um grande castigo realmente para o homem, porque o trabalho maior não é plantar aquilo que é frutífero e produtivo, mas é tirar aquilo que não presta para poder ter como plantar. Perfeito. E aqui vemos, porque tu és pó e ao pó voltarás. E aqui cria-se, né, aquela. Tem muita gente que tem a ideia, né, de que somos seres imortais. Mas se a gente for imortal, né, que o espírito é imortal, né, que vamos sei lá, pro céu, não sei, tem gente que acha isso, mas a gente não é nada, que mostra como a gente é pó. E do pó a gente vai retornar do jeito que aconteceu aqui em Adão. Nós somos nefesh, nefesh, aquela alma, e junto com o barro. Então não somos nada além disso. Do mesmo E não jeito. dá, não dá nenhuma abertura para dizer que vai estar nem em um paraíso, nem em um lugar de tormento aí, como uma parábola, né, que acabou se tornando um local literal, né? Existente na cabeça de muitas pessoas, né? Pegam uma parábola e literalizam a parábola, né? Então, por que não literaliza também as outras, né? Já que a parábola tem que ser esse ver literal, né? Parábola do rico e do Lázaro. Então, vamos aqui, né? Faltam só... Outro ponto é que quando Deus fala com Adão que a terra estava maldita por causa dele, rapaz, isso aí acho que é um peso tão grande na cabeça da pessoa, né? Você imaginar e dizer assim, rapaz, aquilo ali foi destruído por sua causa, o peso que Adão teve que carregar a vida inteira, né, na mente do sentimento da culpa, né, a culpa é minha, a culpa foi minha, tá tudo desse jeito, porque eu sou o culpado. Então, isso é uma das coisas que eu acho que mais pesou. Eu creio que pesou em Adão até mais do que o trabalho. Na minha cabeça, eu imagino isso. Porque não tem coisa pior do que quando, por exemplo, um pai fala para o filho, o prejuízo que você deu aqui na casa agora, você deu um prejuízo aqui à família, quer dizer, aquilo ali pesa mais do que ele ter que consertar o que fez de errado, né? Perfeito, perfeito, exatamente. Então, assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Então vemos que Adão foi que deu o nome à mulher. Veja que veja que o homem está sempre como ele é a imagem e semelhança do próprio Eterno. Ele dá o nome tanto aos animais quanto para a mulher. Aqui deu o nome de Havá. Aqui ó, Havá. Opa, não, pera aí. Aqui não. Ahavá. Ahavá. Bom, não consegui pegar aqui, mas veja que o Adão ele colocou o nome para a mulher, ou seja, ele está sempre por cima, porque ele é a imagem e semelhança do próprio Eterno. Tem uma coisa a falar sobre isso aqui, irmão Jorge? Não, é só uma colocação, mas não sei se encaixaria nesse sentido aí, se faz sentido, né? Que Adão deu o nome à mulher, né? E que geralmente as pessoas, quando casam, o homem deve dar o nome à mulher, né? Dar um nome de honra, né? De respeito, né? É só né? Um encaixe interessante, porque realmente, né? Pode ser um nome positivo, pode ser um nome negativo, mas não é o contexto aí no caso. Que aquele só fez dar o nome e disse que ela seria a mãe de toda a humanidade, né?
Mas eu achei interessante essa coisa de dar um nome, né? Porque quando geralmente o homem casa com a mulher, o nome dela é trocado, né? E carrega o nome dele junto, né? Aham, exatamente. Isto. Isto, Rava. Rava. Aqui. Bom, pronto, está certo. Fez Adonai túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Ravá, sua mulher. Aqui no caso, cadê? Aqui, Ravá, mulher. E fez Adão, Eva, sua mulher. No caso, Eva, né? Ravá. Então declarou o Adonai: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós. Por isso que ele disse, estava aqui se referindo, né? Um de nós, conhecedor do bem e do mal, ou seja, o eterno é conhecedor do bem e do mal. Foi aquilo que a gente falou anteriormente. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre. Lembrando que essa mesma árvore da vida, ela será entregue no mundo vindouro. Então, esses são os dois frutos que haviam como os dois caminhos. A árvore da vida para viver eternamente e a árvore do conhecimento do bem e do mal para poder se igualar ao próprio Eterno. E pois por isso o Adonai expulsou o ser humano do Gan Eden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Ou Ó, o perigo de pegar o texto isolado do versículo 22 aí, né? Agora o ser humano é como um de nós. Ah, tá vendo? Nós não vamos ser deuses também, nós somos deuses. Mas ele diz, conhecendo o bem e o mal. Ele acrescenta, não deixa isolado, né? uhum, Agora o ser humano é como um de nós. Quer dizer, alguém pega o texto isolado e diz que agora também virou Deus, né? é. Então isso aqui é claramente um. É só pegar. Assim, o pessoal pega, né, versículo isolado normal isso. Por isso, Adonai expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Baniu, baniu Adão e Eva, o Eterno baniu Adão e Eva, e no leste do jardim do Éden, do Gan Éden, estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então tem uma espada turva, que flamejava, que ficava se movendo em direção assim ao redor, protegendo, e ainda por cima tinha querubins. Querubim ele é como se fosse um animal assim com 6 asas, que ele é muito rápido, segundo as Quatro escrituras. rostos. Que ele é tipo uma carruagem mesmo, utilizado para levar uma pessoa para um lugar muito rápido. Ele tem acesso aos céus. É um ser celestial realmente muito rápido. Imagina que ele tem 6 asas. Ele aparece em Isaías, em Apocalipse, e é sempre a mesma descrição. É interessante demais esse indivíduo aqui. Ezequiel. Mas ele é programado para ser uma entidade justamente para isso. E que é interessante, né? Que aqui temos uma espada, imagina, né? Uma espada ali realmente flamejante, andando, circundando o jardim o Gan Eden, né? O jardim localizado no Éden. Ele estabeleceu uma espada flamejante que se movia em todas as direções, quer dizer, e você vê que eles têm realmente, né, quatro rochas, justamente, né, já dando essa ideia, né, dos quatro querubins, né? Seus É, querubins, que são sempre quatro, quando menciona, sempre menciona quatro querubins, sempre os quatro animais, nunca separadamente dois ou um, sempre quatro. representando os E 4 cantos, né? que o rosto de um era águia, né? O outro era touro, o rosto de um homem e o rosto de leão. Eu não sei se as representações são exatamente essas, mas a águia no sentido de uma visão ampla, né? O touro como força, o homem como o entendimento, né? E a criação, e o leão como domínio, né? Não Aham. sei se são bem essas as expressões, mas são as que mais representam. E o interessante nesse versículo também é que certamente Adão, Eva e outras pessoas que tivessem nascido nessa época, eles presenciavam esses anjos, eles eram visíveis, né? Que não podiam ser invisíveis, porque senão eles já se atreveriam a passar. Então eles ainda tinham a capacidade de ver esse anjo, né? Ali, postos, sem impedindo a passagem, né? É.
Então é isso. Então, acho que só tinha isso a falar aqui na Paraxá. Eu acho que só tinha isso. Ah, deixa eu ver se tinha outra coisa que eu coloquei aqui comentando. Provérbios 3:18. A sabedoria é a árvore que oferece a vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será será por meio desse. Peraí. A sabedoria é a árvore que oferece a vida a quem a abraça. E quem se apega ela. Bom, e quem a ela se apega será por meio da sua sabedoria. Né? Bom, o que você tem a dizer aqui referente a esse versículo aqui, irmão Jorge? A sabedoria é a árvore que oferece vida. A quem abraça, né? A sabedoria é a árvore da vida a quem abraça. Ou seja, aquela pessoa que se apega à árvore da vida, né? Ela tem sabedoria, né? É A exatamente. sabedoria é a árvore, né? Essa raiz que oferece vida, né? A quem realmente abraça. Ou seja, Ah, quem realmente se apega, né? À árvore da vida, né? Ele obtém sabedoria. a árvore da vida já foi mostrada no Monte Sinai, né? Que e já o Moisés já colocou de um lado a bênção e a maldição. Já está muito claro o que é os mandamentos, o que é para seguir. Já está muito claro nos dias de hoje o que é a árvore da vida. Então é isso que a gente tem que decidir. A gente vai decidir o Monte Gerizim ou o Monte Herbal. Quem não entendeu vai ter que assistir a segunda parte da Paraxá. Mas que existem esses dois lados que Moisés citou, a bênção e a maldição. É com isso que você entende Gálatas 3:10, onde existe a maldição da lei. E tem duas leis lá, ergonomos e biblionomos, no grego. Você tem que checar no grego para saber qual lei ele está falando, mas que lá ele cita essa passagem de Moisés, onde Moisés deixa claro a bênção e a maldição. A bênção para aqueles que buscam seguem a Torá. E a maldição para aqueles que falam: ah, não, peraí, vamos. A Torá não é bem assim, olha, vamos pegar a Torá aqui, ela faz um ninho de cobra ali e diz: não, a Torá foi abolida. Bom, não. Não deem ouvidos, não deem ouvidos a isso. Não deem. É bem essa comparação. Ó. A Torá é uma coisa que dá para encaixar. O estudo, né, que a Torá não é leia, né? A Torá é bem claramente está escrito que é instrução, né, ensino. Então, a Torá, ela vai produzir vida na pessoa, mas a árvore que é a árvore da vida, né? A Torá é a árvore da vida. Mas a pessoa que prefere usar o conhecimento do bem e do mal, a malícia humana que ele adquiriu através da desobediência, ele só vai acabar em maldição, entendeu? Então, a pessoa que rejeita o conhecimento, o ensino e a instrução da Torá, ele vai cair justamente no estrago, né? Na sua própria vida de ficar vivendo somente da malícia do dia a dia, né? Aquela pessoa que é ligeira, aquela pessoa safa, que tem habilidades, que tem conhecimento, né? Que procura resolver as coisas com o entendimento que adquiriu com a árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal, né? A malícia da vida, né? A maldade, né? A malandragem, tudo isso que é adquirido através só da mente humana, do homem natural, né? Que diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. É bem isso aí. Perfeito. Então, temos aí a clara, perfeita, né? Aqui o Salmos de Davi falando: cumprirei sem cessar a tua Torá para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade porquanto tenho buscado os teus preceitos. Essa é a lei da liberdade que é falado em Tiago, né? Então vemos claramente aí que essa bênção e essa maldição da árvore da vida, de que a árvore da vida ela representa exatamente isso, que é o caminho do eterno, a Torá, as instruções do eterno, elas não foram abolidas. Instrução do eterno, como que alguém pode dizer que a instrução do próprio eterno foi abolida? Então eles pegam essa palavra aí, botam o entendimento de que eram leis e botam no pacote só, né? Então a gente tem que lembrar como é que pode ser a verdadeira, como é que alguém pode andar em liberdade buscando os preceitos se os preceitos não eram bons, se os preceitos foram abolidos. Então temos que temos que lembrar e tomar dessa árvore da vida. Essa é a conclusão da Paraxá. Devemos andar e buscar a árvore da vida, e a árvore da vida ela não está nos montes nem nos céus para que a gente suba, para que diga quem subirás ao céu para trazê-la,
ou não está nos mais distantes do mar, para que diga quem pegará um barco e irá para buscar a Torá para que cumpramos. E ela está na tua boca e no teu coração. Então, é isso. Alguma coisa a acrescentar, irmão Jorge? Não, só para encerrar, né, que essa paraxá era Bereshit, né, Bereshit. que é, que é do Gênesis, né, No e às vezes tem princípio. pessoas que querem desprezar, uma altura dessa, o mundo se acabando, a gente já está aqui com Jesus já à beira de chegar e vai ficar estudando Gênesis, mas é importante entender o seguinte, se a gente não entender o princípio, nunca vai conseguir chegar até um final feliz, né, nunca. Então é importante saber como tudo surgiu e como Deus planejou tudo do início, para que a gente possa consertar nossos caminhos, né? Então é esse retorno à compreensão do início, porque se alguma coisa começa a ter um entendimento errado, ela vai se distorcer no caminho e no final talvez não tenha nada mais a ver com aquilo que realmente era no princípio. Amém, é verdade, irmão. Então é isso mesmo. Retorno, retorno. Vocês sabem muito bem o que é isso. Retorno, façam retorno.